Estamos de volta com Sempre Bela e agora falar de um assunto que interessa muita gente. Afinal, quem não quer ficar com o rosto bonito? Todo harmônico, mais todo maravilhoso. Mundo quer. Todo mundo quer atingir não a perfeição, né? O sonho de muita gente. E por isso a gente está recebendo a doutora Beatriz Lassance, cirurgiã plástica, mais uma vez aqui no Sempre Bela. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vou falar desse tema que interessa a todo mundo, né? Quem não quer ficar com o rosto mais jovem, mais bonito? Ou dar aquela recalchutada, né? De repente o nariz não agrada muito, ou o queixo muito avantajado, bochecha, enfim, testa, não sei. Cada caso é um caso. Hoje em dia, com o selfie, né, isso aí está muito mais importante até, porque tem gente que passa o dia inteiro no selfie e traz para mim resolver o selfie depois. Pois não. que confusão. E claro, óbvio, muitas coisas eu não consigo resolver, né, não. Claro. Até falando isso de resolver, eu acho que no primeiro momento, quando a pessoa vem com uma questão a ser resolvida, a gente tem que pensar na estrutura. E pensando na estrutura, a gente vai mostrar uma imagem para vocês da estrutura do rosto para você entender como que funciona, não é? Pode soltar aí. Lá, a estrutura. Explica pra gente, doutora Beatriz. A harmonização facial, o que é? Existem esses parâmetros, né? Que são parâmetros consagrados de proporção do rosto. E quando às vezes um rosto foge dessa proporção, por exemplo, um rosto que tem o terço inferior muito pequeno, às vezes o paciente vem no consultório reclamando do tamanho do nariz, que é muito grande. Não é o nariz que é muito grande. Às vezes o terço inferior é que é muito pequeno. E a proporção... Aí fica avantajado, né? Aí você tem uma ideia errada. Então, por isso que quando chega um paciente, você tem que ver o rosto como um todo. Não que alguém fora desse padrão não é belo. Eu até trouxe legal você falar alguns exemplos que às vezes você tem uma desproporção e aquela desproporção é bela. Faz aquela pessoa única e diferente. É legal você falar que a gente está falando da harmonização, mas a gente não está ditando um padrão para você ser e não aceitar quem você é. Muito pelo contrário, né? Você aceitar quem você é pelo contrário. E ver que faz parte, né, da natureza. Na minha concepção, a harmonização é exatamente um todo, que inclui a pessoa. Claro. Por trás daquele nariz, por trás daquele... Falando nisso, a gente temos mais algumas imagens. Queria que você comentasse um pouquinho do rosto, do formato, do perfil pra gente, por gentileza. Da Rihanna, acho que vai colocar lá. A Rihanna, ela é linda. A Rihanna, ela é maravilhosa, mas se você for ver, ela não se encaixa naquelas linhas de padrão. Pois é. Ela tem o terço superior da fronte dela muito mais longo do que daqueles padrões. E ela é maravilhosa. Sim. Quer não dizer, deixa de ser linda. Ela não deixa de ser linda, né? Quer dizer, a atitude, às vezes, é muito mais bonita do que aquela foto, do que aquele conceito. Por isso que o selfie, às vezes, você coloca um selfie na rede social, acabou ali. Às vezes a atitude da pessoa faz ela maravilhosa, né? Então, quer dizer, não é só, a gente não pode se preocupar com a foto, com aquele negócio estático. Claro, até ali a gente mostrou a Rihanna com o cabelo pra trás, né? Tinha um dentinho ali. E a franja lateral. E ali ela deu uma disfarçada com a franja, porque talvez, eu não sei se é uma verdade, talvez incomode, e aí ela coloca uma franja. Disfarçou a testa. Falando em celebridades, nós temos mais uma, que é a Nicole Kidman, deixa eu ver. Ai, linda. Ela é linda, né? Olha lá. Ela fez muita coisa. Ela fez muita coisa. Então, essa foto dela, é ela lá no início. Sim. O que aconteceu? Que é um erro muito comum. Ela tem essa fronte dela, é muito longa. Sim. Porque ela tem a sobrancelha baixa. E aí, o que acontece? Provavelmente, ela usa o frontal para levantar um pouquinho a sobrancelha. E tem ruga na testa. Sim. Aí faz botox. O que aconteceu? Dá uma caidinha. Abaixou mais ainda a sobrancelha dela. Dá a impressão de estar mais ainda alongada essa fronte dela, quer dizer, ela ficou maior, porque abaixou mais ainda essa sobrancelha para resolver a ruga na testa. Falando nisso, todo mundo tem os dois lados do mesmo tamanho? Já ouvi falar que não. Não, pelo contrário, ninguém.
Oh. Ninguém tem um lado do rosto igual ao outro. Pode ver quando você vai tirar foto de um lado ou do outro, você fala, nossa, como eu tô diferente. Porque é outra coisa. Tanto que tem um lado que as pessoas falam, eu gosto mais desse Esse perfil. É meu lado, né? Todo mundo fala isso quando eu vou entrevistar. Eles falam, não, eu prefiro esse lado. Qual que é o seu lado? Pra mim eu não tenho, porque eu tenho que deixar o convidado escolher. Então, eu tenho que seguir o fluxo. Mas isso existe. E não só a estrutura óssea é diferente, como às vezes a musculatura é diferente. Então, às vezes você tem uma musculatura mais potente de um lado do que de outro. Nossa, por exemplo, mesmo. eu tô brava, né? Aí sobe assim, uma sobrancelha. Aí sobe a sobrancelha. Desse lado, eu não consigo do outro. Então, eu tenho uma musculatura diferente de um lado e de outro. E dá pra corrigir isso? Dá pra corrigir, mas não precisa corrigir. Sim. Tem um estudo de um fotógrafo, ele fez estudos com celebridades, ele cortou o rosto no meio e espelhou a imagem, deixando aqueles rostos assim, absurdamente simétricos. Ficaram todo mundo horrível. Sim, olha que coisa. Ficou todo mundo muito feio. Você falou isso da sobrancelha. Angelina Jolie, a gente tem um caso típico dela. Pode soltar aí rapidinho. Angelina. Linda, linda, linda. E aí? E ela era bonita e ficou mais bonita aí com o tempo. Por exemplo, ela tá vendo que ela levanta sempre a sobrancelha de um lado, que deixa essa assimetria mais charmosa, dá movimento para essa face. Mas no caso da Angelina Jolie, ela também mudou, por exemplo, a mandíbula. A mandíbula dela tá um pouco maior. Você vê que tá um pouquinho mais alongada. Ela aqui. provavelmente ela deve ter colocado uma prótese, né? Que você porque tem uma bochechinha tá mais... Né, o ângulo da mandíbula ali abaixo da orelha tá um ângulo mais marcado e o queixo mais pra frente. Tá mesmo, gente. Olha a diferença que dá. Mudou, quer dizer, né? Mudou. Ela tinha esse terço inferior da face menor e ela aumentou um pouco esse terço inferior da face. Então ela mudou essa harmonização facial. Não que ela não era linda, a foto da prótese, gente, hoje tem de tudo. É impressionante. É aquela do queixo ali? Isso é uma prótese de mento. Gente! Isso é uma que é feito de mesmo? mento. De mento. Essa prótese de mento, ela é de um material que acaba com o tempo ficando muito parecido com o osso mesmo. Olha. E é muito parecido com o osso, não atrapalha o osso. Até quem tem pouquinho queixo, né, doutora? Pra colocar um pouquinho mais. Por exemplo, no caso de nariz, é muito interessante. Às vezes o paciente vem, doutora, eu tenho narigão. Eu falei, não, você não tem narigão. Teu nariz, realmente, dá para diminuir um pouco, mas o terço inferior é muito pequeno. Então, às vezes, se você só diminui o nariz, você vai continuar com aquele rosto menor, assim, então, às não vezes, tão proporcional. Não necessariamente você tem que... lá o exemplo do nariz. Ó. Tem que mexer o nariz. Gente, me mexeu muito. Muito. Isso daí saiu da proporção. Saiu demais. Quer dizer, esse aí continua um rosto largo e afinou demais esse nariz, diminuiu demais o nariz. Aí nota que parece que o terço inferior do rosto dela ficou maior. Não é que o terço inferior ficou maior, o nariz ficou muito menor. E aí você tem uma impressão dessa desproporção. Às vezes a gente fica tão focada num detalhe que você acha que tem que mudar esse detalhe de qualquer jeito, porque ele tem que ser que nem no caso o nariz. A gente tem muitos grandes artistas que fizeram nariz e não deram certo. A gente vê que o resultado ficou muito bom, não. Porque vai fazendo e fica uma coisa estranha, né? Você olha e fala, tá faltando algo. Você tem que colocar aquele nariz dentro do rosto da pessoa. E não necessariamente tem que modificar Às vezes nariz. nem é o nariz, é o que ela falou. Pode ser que você questão. coloque um pouquinho na bochecha ou coloque uma região aqui, o nariz não vai ser tão grande mais. Exatamente. Às vezes dá a impressão que o nariz é enorme, mas, por exemplo, a gente faz, às vezes eu cubro a parte inferior do rosto, eu falei, olha, seu nariz não é muito grande. Tá faltando um pouquinho de queixo. Às vezes você tem que preencher um pouco, aumentar, para entrar dentro da proporção. Né? Então, isso é a harmonização. Claro. Tem um outro ponto também que é muito interessante, pode soltar aí pra gente dar uma olhada. É isso que eu tava falando. Terço superior, supercílio. O terço superior. O supercílio, ele é muito importante para você, às vezes, dar a impressão do tamanho desse terço superior. Por exemplo, nessa foto dá para ver nitidamente, tem a mesma modelo com a sobrancelha mais alta. Parece que a testa dela é menor. Que é o problema, às vezes, com a toxina botulínica. Você bloqueia a testa para se livrar das rugas, abaixa a sobrancelha e você fica com uma testona. E como tem que fazer, então? Colocar mais em cima?
Não, às vezes você tem que deixar a ruguinha para ter expressão, para que a sobrancelha suba um pouco. Tem que aceitar o que tá, a ordem natural Uma das testa coisas. Doutora Beatriz, congelada. eu não quero ruga, não. Mas você tem que ter ruga. O único jeito de brincando, não eu ter sei. ruga é não sorrir, não chorar, não falar. Ah, Não viver. Aí Eu dou você muita ainda risada. é um menino sorriso. Ah, eu quero ganhar muita ruga então, porque eu ria Então, todo. Eu tô adorando isso, porque ela tocou num ponto muito interessante. A gente vê várias pessoas encanadas mesmo em se encaixar num padrão perfeito, E né? não é isso. E se você for olhar, você já é perfeito. Claro que tem coisas que te incomodam e a gente respeita demais. A gente tá numa era que as pessoas falam, tá incomodando, eu posso fazer o ajuste. E se pode, dentro desse conceito, dentro, né, de uma médica que entende, vai fazer a avaliação, e se pode fazer, mas de um jeito saudável, sem excessos, porque o excesso Seja vai feliz, né? pode ocasionar outro tipo de problema, não é? E aí sim. Exatamente. E é muito importante no consultório, primeiro você conhecer o paciente, pergunta como Sim. é que vai a vida. Né? Não pergunta, o que vem fazer? Eu vim fazer o nariz. Então tá. Então, faz os exames e pronto. Às vezes, a pessoa está insatisfeita com ela. Então, o problema é do nariz, às vezes não é o nariz. Verdade. Às vezes Ela é muito tá mais insatisfeita. profundo. Então, é o que você falou, tem que ser feliz. Ser feliz, né, Tem que doutora? ser feliz. Ai, doutora, eu tô feliz, mas eu vou ficar mais feliz se meu nariz for mais pontudinho. Então, ótimo, esse é o paciente Com bom ideal. senso. Com bom sempre. senso. A sempre. ideia da pauta era essa, assim, trazer isso, essa ideia de harmonização, mas em primeiro lugar, você tem que harmonizar aqui dentro para depois você harmonizar aqui fora. Tá certo? É isso. É isso mesmo. Ai, muito obrigada, minha linda. Obrigado, doutora Beatriz Lassance. Ó, quem quiser entrar em contato, lassance.com, lassance.com. É isso mesmo. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigado pelas dicas. E as mulheres que estão assistindo a gente agora, quiser ficar mais linda, maravilhosa, fique sim. Fique bonita, maravilhosa, seja feliz, meu amor. Porque a Isso. vida é bela e passa muito rápido.